Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Excelência, Senhor Secretário de Educação em representação do Presidente do Governo, Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Excelência, Senhor Diretor Regional da Juventude e Desporto, Excelência, Senhor Presidente da Comissão Executiva dos 600 anos, Excelência, Senhor Chefe de Gabinete em representação do Representante da República, Excelência, Senhor Representante do Comandante da GNR, Excelência, Senhor Coronel Paulo Vaz, Representante do Comandante da Zona Militar da Madeira, Excelência, Senhor Representante do Comandante da Zona Marítima, Excelência, Senhor Cónego em representação do Bispo da Diocese, Excelência Reverendíssima, Senhor Representante da Federação Portuguesa de Futebol, Senhor Representante da Liga Portugal, Senhor Representante da Associação de Futebol da Madeira e Senhor Representante da Empresa de Cervejas da Madeira, nosso sponsor. As minhas primeiras palavras vão para a diáspora madeirense, em especial os nacionalistas que nessa diáspora também comemoram connosco este aniversário. Para os nossos sponsors, também o nosso agradecimento por continuarem a acreditar no nosso projeto. Comemorar 180 anos de história é, de facto, 180, para lá caminhamos. É pensar, digamos, todo um caminho, mais que um centenário. Estamos no 8º ano do segundo centenário e naturalmente que foram gerações e gerações de homens e mulheres da Madeira que aqui se formaram, aqui exerceram profissão, aqui dirigiram. E naturalmente que temos momentos de memória que, no fundo, se confunde um pouco com a memória da própria região autónoma da Madeira nestes últimos 108 anos. 15 anos depois do nosso nascimento, começamos a construir o Estádio dos Barreiros. Inaugurado em 1927, depois doamos a região autónoma da Madeira para a prática desportiva da população. Sobrevivemos à Segunda Guerra Mundial, tivemos um grande nadador que consegui fazer a travessia do Canal da Mancha, José da Silva Sá. A nossa integração na comunidade levou-nos a sermos líderes na organização de quermesses que tiveram um impacto muito grande na sociedade dos anos 60 da Madeira. E, continuando até à década de 90, eu vendi o Cristiano Ronaldo ao Sporting Clube de Portugal. Em 2004, o Nacional atinge a maior classificação de sempre de um clube da Madeira, 4º lugar na Superliga Portuguesa. Depois de mais uma participação europeia, voltamos com o 4º lugar e com o melhor marcador da Liga Portuguesa à Liga Europa, e pela primeira vez um clube da Madeira atinge a fase de grupos da Liga Europa. Tivemos depois mais 2 participações,
qualquer forma, estendido, digamos, nestes 108 anos, tivemos também um atleta olímpico, o Filipe Besugo. De qualquer forma, na nossa história, há que distinguir o antes e o depois da autonomia. E a história das instituições desportivas na Madeira, depois da autonomia, tem uma dimensão diferente e tem muito a ver com a estratégia política desenvolvida pelo Governo da região autónoma da Madeira. E para que se perceba aquilo que hoje se vive, é preciso entender esta história. O que é que de facto aconteceu, que visão esteve na origem da participação das instituições desportivas no projeto de implantação da autonomia e aquilo que é hoje essa realidade. O Presidente do Governo de então, com uma visão para essa implantação, considerou fundamental e estratégico que as instituições desportivas se associassem à construção do projeto autonómico. Foi um tempo em que as instituições desportivas passaram a ter uma dimensão estratégica para essa afirmação. Foi um tempo em que vimos a participação, vamos naturalmente em todas as modalidades. A Madeira, a partir de um determinado tempo, era uma referência do ponto de vista do desporto nacional. Tivemos a participação do São Vicente, do Ponta Solense, do Ribeira Brava, do Santa Cruzense, do Machico, do Caniçal, do Camacha e, naturalmente, do Marítimo Nacional e União. Tivemos também uma grande participação de diferentes modalidades, inclusive o Nacional no voleibol esteve 6 anos consecutivos na competição europeia, e era assim a Madeira e o desporto, onde, a determinada altura, a afetação no orçamento regional para o desporto chegou a atingir o valor de 4%, hoje 1,1%. Mas, em 1997, tudo mudou. E mudou porque, legitimamente, os governos que nos representam têm legitimidade para terem opções e o líder do governo de então entendeu que a Madeira teria que ter campeões nacionais nas diferentes modalidades e que uma forma de as conseguir era através de representação única. Daí, começando pelo futebol, lançou a ideia da construção de um clube único, que não era clube único. A ideia, aliás, ao Dr. Rebelo Quintal foi solicitada um parecer jurídico para a situação e a ideia, digamos, era uma fusão por incorporação dos mais fortes a incorporarem os mais fracos, criando não um clube único, mas um único clube. Como sabem, isso correspondeu na altura por dificuldade de entendimento da liderança do único clube previsto, que após de ser apelidado de traidor teve que deixar a liderança do clube, correspondeu à maior derrota política da liderança do governo de então. E a comunidade pública se calhar pensou que se tinha perdido este objetivo. Não se perdeu e condicionou os 21 anos até hoje daquilo que foi a estratégia do Governo para o desporto. Um ano depois, o Governo é sócio
da Sociedade Desportiva do único clube ambicionado. Esta opção única que nasceu com o fracasso do projeto anterior, esta opção única foi, digamos, às areias do fundo do mar e tirou uma água viva que se comprometeu com a liderança de um projeto de único clube para a Madeira. Após a formação da sociedade desportiva, por infelicidade dos dois outros mais representativos clubes da Madeira, encontravam-se na segunda Divisão B. Então, o financiamento à participação na primeira divisão sofreu um aumento de 62%. Na Madeira não aconteceu nada. Aliás, nesta matéria, a verdadeira oposição a estas decisões relativas ao único clube só existe por parte do Clube Desportivo Nacional. Mas, azar dos azares, esta gente, que não há gente como a gente, em 2002 chega à Primeira Liga. Ei, que chatice! Que chatice! Pá, isto deve ser coisa de pouca dura, não nos vamos preocupar com isto. Pá, em 2004, participação na Liga Europa. Bem, temos que analisar o que está a passar. Bem, e concluímos que a opção única, junto com a água viva, a dependência da nossa dimensão enquanto clube do orçamento regional era bastante superior à do único clube. Tinham maior receita associativa, maior receita de televisão, maior receita de sponsorização. Digamos que eram menos dependentes do financiamento público ao desenvolvimento desta atividade. Então, há, digamos, quase que uma sociedade secreta no sentido de o ideal é baixar o financiamento público à Primeira Liga. Começámos nessa nossa primeira participação, deixou de haver subsídio europeu que se situava antes no valor de 1 milhão de euros e assim continuamos. Em 2007, continuando nesta tentativa de destruir o mais fraco, decide-se uma redução de 25%. Mas isto só não chega. Apesar de tudo, não chega. Que chatice. A direção do Nacional trabalha bem, o domínio da formação começa a ser do Nacional, isto não chega. Bem. Então, temos aqui um bem público que estes pacóvios cederam lá atrás, em 1927. Então vamos transferir para o único clube da região autónoma da Madeira. E transferimos um bem público, mas não foi suficiente. Vamos pagar para demolir esse bem público. E depois vamos pagar para construir um novo. E, meus caros, e naturalmente que os governos têm legitimidade para tudo e nós temos que estar naturalmente agradecidos, porque esta dimensão que temos tem muito a ver com essa estratégia. Não podemos, esta discriminação existente ao longo e a partir de 1997 que nos conduz a isto. Eu, enquanto cidadão, concordo que a atividade desportiva é de relevante interesse público. É um espaço de realização humana como não há outro, um espaço de inclusão humana mostrando religiões, raças, género, tudo contribuindo, digamos, para, de facto, o fortalecimento daquilo que é um ser humano na sua verdadeira dimensão.
E concordo com o financiamento público à construção de infraestruturas desportivas. Não concordo que se construa uma escola privada que nada tem a ver com a atividade desportiva com dinheiro público. Não concordo que se construa um ginásio para uma atividade comercial com dinheiros públicos. Não concordo que se construam lojas comerciais para a atividade comercial com dinheiro público. Não é Expo Madeira, faz também à custa dos contribuintes. Não concordo que a Madeira, o seu estádio, tenha o maior restaurante dos estádios do país com dinheiros públicos. Nada tem a ver com a atividade esportiva. Mas isto aconteceu depois que tivemos a infelicidade de, em 2011, termos o PAEF. Mais uma oportunidade para uma redução de apoios, continuando, digamos, enfraquecendo ainda os mais fracos. Em 2012, o tal €1 milhão que se investiu do erário público para participar na sociedade esportiva, há uma Assembleia Geral em que o Governo entra com 50% e sai com 2%, numa chamada financeiramente uma operação harmónio. Portanto, esfumou-se €1 milhão do erário público. Não aconteceu nada na Madeira. Chegamos a 2015 e, naturalmente, tínhamos expectativa de que esta lógica do único clube tivesse, digamos, tido o seu fim. Naturalmente que este comportamento estava de tal maneira enraizado que o atual Governo continuou a reduzir apoios e ainda, embora nós já tivéssemos sido beneficiados, acabou por introduzir uma lógica de meritocracia na participação. Quando 2 clubes partem para a participação com as mesmas obrigações, a verdade é que este ano vamos participar na Primeira Liga com menos 520 mil euros, mais ou menos, do que o outro clube da Madeira que compete na Primeira Liga. Pronto, eu não, sei que eventualmente não estou a ser tão conveniente e como digo, digamos, os governantes e nós, o clube, os sócios têm que agradecer a dimensão que o Nacional tem hoje, só se deve à política desportiva do Governo Regional desde a autonomia. Ninguém tem dúvidas nisso. Agora, vamos ver o que é que se passa na casa do nosso vizinho para ver se estamos assim a ser tão justos. Portanto, agradecendo, mas mantendo uma posição, porque enquanto Presidente do Nacional penso que devo aos meus sócios este historiar, digamos, deste período. Bom, e agora, este foi o que nos trouxe ao presente e agora o futuro. O futuro, que é ganhar o futuro, foi o lema deste novo mandato. Será quando o Sr. Arquiteto ele entregar um plano de pormenor para o desenvolvimento do complexo desportivo na Choupana, que, enfim, por infelicidade do município, quando se elaborou o plano diretor municipal, esclareceram-se que lá vivia um clube centenário, mas pronto, isso acontece, o Presidente não se preocupe, haveremos de corrigir. Iremos apresentar uma proposta de plano de pormenor contemplando a construção de um campo com uma pista de atletismo que foi-se negado aos funchalenses e que nós queremos recuperar. Iremos propor também e projetar um pavilhão no sentido de desenvolvimento das modalidades que temos atualmente e procurar regressarmos
em modalidades que tiveram também uma história muito grande neste clube. E por fim, na propriedade que temos a poente do nosso complexo, iremos projetar um lar de terceira idade. Portanto, Sr. Arquiteto, não demore muito tempo, porque nós precisamos de desafios. Antes de terminar, e como dizia Martin Luther King, I have a dream. Em maio falamos.